Só abre em Mateus 22, 37. Eu vou tentar ser breve. Mas eu vou dizer, nós estamos falando de algo maravilhoso que Deus está revelando para nós. Desde o começo do ano passado, este ano, Deus vem ministrando fé em nosso coração. O Espírito de Deus ministrando fé, nos ensinando a usar a fé, nos ensinando a ter visões espirituais. E por último, agora no começo do ano, reforçou, nos ensinando que nós temos armas poderosas aliadas à nossa fé. A fé com confiança, que ela vem com ousadia e coragem. Falamos da esperança, que ela vem também acompanhada de paciência e perseverança. Armas poderosas para trazer à existência qualquer coisa que você imaginar, e até mais do que você imagina. É o que está dizendo lá em Efésios 3:20. Está dizendo: Deus é poderoso para fazer muito mais do que você está pensando ou pedindo. É poderoso demais. Se você entender esse segredo de guerra que o Senhor está ensinando a nós, dizendo: há momento que você vai para a briga e que você não tem que entrar no ringue, você tem que ficar de fora, porque o Espírito vai fazer aquela situação se desfazer sozinha, às vezes através, é lógico, uma posição de combate. Não é de qualquer jeito, não. Não pensa que Deus trata nós como crianças infantilizadas. Sempre Deus vai dizer, tem coisa que Ele fala: espera apenas que eu vou fazer, mas não é esperar e ficar deitado dormindo, ou ficar lá fazendo o que quer, os prazeres da carne. Ele diz: posicionado espiritualmente, posicionado, posição de combate, que Ele falou para Josafá lá em Crônica, segundo Crônica 20, posição de combate, é estar colocando o que é espiritual na frente, está pronto. Há momento que você está cheio da oração, está cheio de consagração, separando o seu tempo para Deus. Há momento que você está ali adorando a Deus, esperando Ele, com um memorial diante de você, ali em posição de combate. Olha, o que é o memorial mesmo? Que eu esqueci o que é. Memorial é a palavra de Deus. Esse memorial não pode faltar no teu coração, no teu espírito. Você quer ir enfrentar o mundo, Satanás vazio? Já falei para vocês, o embrião da fé é aquele encontro do Espírito com o teu Espírito e com a palavra de Deus dentro de você. Se teu espírito, a tua mente estiver vazia, não estiver a palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar com você e você não vai entender, e ele também não vai entender a sua linguagem, porque a sua linguagem será carnal. Mas quando a sua linguagem é espiritual, o Espírito fala e orienta, e você se posiciona da forma certa para o combate. O embrião da fé é onde o Espírito gera as revelações para você, onde ele vai de encontra dentro de você palavras de fé, que é o memorial. Lê a Bíblia, não precisa decorar a Bíblia, mas lê, irmão. Começa a declarar. Às vezes você está lendo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me em paz, em verde pastilha, e grossamente por águas tranquilas. Ele me guia por águas tranquilas, e às vezes está precisando de paz. Aí você pega águas tranquilas, e você já separa aquele versículo, é um memorial. Você está separando algo que está tendo significado para o seu combate naquele momento. Aí você vai mais adiante, a vara do teu cajado, é Salmo 23, isso. Me consola. O que é a vara do cajado? É autoridade. É a vara que guia as ovelhas, é o cajado que protege as ovelhas. Então você está dizendo: Deus é minha vara, o teu cajado, a tua autoridade, a tua proteção é muito forte, Deus. Então você separa aquele versículo, é um memorial que você faz quando você separa, e você deixa em um canto. O Senhor disse para Josué: escreve em todos os cantos da parede, nos quadros, onde for, mas guarde esta lei, engole isso todos os dias, de dia e de noite, põe dentro do teu espírito, porque quando o Espírito Santo vir falar com você, ele vai encontrar a fé que ele precisa, porque o poder de Deus não se manifesta se você não tiver fé na sua vida. É a fé, é o poder, é o gatilho de Deus para trazer à existência as coisas que não existem. Está lá na palavra em Hebreus, capítulo 11. E é maravilhoso quando a gente aprende a ver aula prática. Eu acredito que alguns de vocês viveram essa aula prática nesse período que veio sendo ministrado. Se não viver, vai viver. E lá as coisas aconteceram. Eu vivi esses dias, coisa poderosa.
fazendo, e é porque eu estou me preparando sempre, alimentando o meu espírito sempre cheio do memorial. Porque eu leio a Bíblia, não é por ler, não, pegar aqui, folhear e deixar, é mais um capítulo, amanhã eu leio, não, grifo aquilo que tem significado, separa aquilo, escreve 10 vezes, colocado no papel, põe na parede do quarto, no guarda-roupa, põe na geladeira para lembrar o telefone do cara do gás, você põe lá o imã, então põe lá a palavra que falou com o teu espírito nesse momento de guerra seu. É condição de combate. Não fica diante do inimigo de qualquer jeito, não que ele te detone, irmão. Ele te detona, Satanás, ele é astuto, ele é inteligente, ele tem uma organização demoníaca forte, ele te dá uma rasteira em 1 minuto, 1 segundo. Mas se você estiver no Espírito, coitado é dele, porque o Espírito nunca te deixará ser enganado nem ser destruído. Ele falará ao seu coração e você vai tomar uma posição de fé, e a fé é uma arma poderosa para destruir as obras do diabo. E quando você aprende a trazer a visão que o Espírito traz no teu espírito, e ele encontra ali a palavra de fé, então nada se torna impossível para você. Foi palavra de Jesus. Ele disse: nada é possível que crê, mas aquele que crê, ele tem que ter o memorial. Como eu vou crer naquilo que eu não sei e não guardo? Eu creio naquilo que eu guardo no meu coração. Eu tenho um memorial de Deus. Então eu creio na palavra de Cristo, nas palavras de fé. Então naquele momento de combate, eu estou pronto. Para o Senhor, estou aqui. Se eu tenho que descer o vale, eu desço. Se tem que ir lá orar, jejuar e combater aquele inimigo, perdoar aquela pessoa, seja o que for, eu vou lá, Deus. Agora, se eu tenho que esperar, eu espero, mas em posição de combate, orando, consagrando o tempo, separando o tempo para Deus, orando, lendo a palavra de Deus. É você na presença de Deus, adorando, em louvores, comunhão, conversa. Não é isso? O que é o combate? Consagração, oração. O que mais? Oração. E louvor, memorial e louvor. Você tem que estar pronto no combate, não de qualquer jeito. É maravilhoso ter experiências com Deus, com a fé. A fé, ela pode produzir muitas coisas. A fé aliada à confiança, ela traz coisas impossíveis à existência. A fé aliada à esperança também traz coisas poderosas que parecem impossíveis de acontecer à existência. E essas experiências são maravilhosas. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 13, que diz que de tudo que se fez, de dons que se recebe, o final é ter fé, esperança e o amor. Fé e esperança faz parte de um resumo de uma vida espiritual com Deus, de uma comunhão. Então esteja cheio de fé, esteja cheio da esperança de Deus. E qual é as pernas da fé? Coragem e ousadia. Pessoas querem viver fé só que palavras. Eu creio que Deus pode. Deus pode, mas muitas vezes você tem que enfrentar a situação. E você tem que se ousar, às vezes, de fazer a coisa. De ir lá e falar: não tem, mas eu vou fazer, eu vou comprar. Deus vai me dar o recurso naquela semana e eu vou conseguir. Você se lança e Deus honra quando o Espírito fala com você. E você tem essa condição. Assim como a esperança te faz viver, faz você viver a promessa, que às vezes não aconteceu um milagre imediato, mas você vai viver aquilo que Deus prometeu. Às vezes eu quero uma casa própria, não tenho todo o dinheiro para comprar hoje, mas eu creio que Deus vai me dar. E aí entra num processo de esperança, e você alimenta a esperança em atitudes que eu falei que é a fé. A fé é para combater o diabo e viver no dia a dia. Mas a esperança te faz andar. Ela vai te fazer andar em direção às promessas. Os sonhos que parecem impossíveis, você vai conseguir. Então a casa própria vai vir porque você vai orando e Deus vai abrindo caminhos e trazendo poços e recursos para você. É maravilhoso ter esperança, ter experiências de milagres com a fé e com a esperança. Mas há um caminho mais excelente, irmãos. E o caminho mais excelente é o que? É o amor.
Porque para ter uma experiência com a fé e a esperança, para obter, para possuir coisas, é maravilhoso. Mas ela só nos faz ter, possuir. Mas o amor, ele não apenas te ajuda a possuir, mas ele tem algo maior que ele produz, que ele te ajuda a ser e não ter apenas. O amor, ele transforma. O amor é a única coisa que verdadeiramente te faz ter intimidade com Deus. Este é o caminho mais excelente que o homem pode ter. Você pode dizer, esse pastor é uma bênção, porque ele prospera. Ah, vamos dizer que compra o carro, casa e coisas acontecem, mas ele é bênção, porque prospera. Mas isso para Deus não é o mais importante. Porque mais do que você possuir as coisas, Deus quer que você se torne uma pessoa igual a Ele. Porque o prazer de um pai não é só dar um carro para o filho, para ele sair aí fazendo um racha por aí, não. O pai quer dar um carro para o filho, mas para que ele tenha um caráter responsável, como o pai tem, de ter a atitude correta com aquele carro, de andar nas coisas certas. E isso ele tem que ser primeiro. Porque se ele ter e não ser, ele vai se perder e destruir a sua vida. Então tem muitos crentes aí por aí, nas igrejas desistindo do Evangelho, porque aprenderam a ter, mas não aprenderam a ser. Porque o caminho mais excelente se chama amor de Deus. Amor, amar. Esse caminho excelente vai exigir um pouquinho mais de você. Parece ser simples, mas exige um pouco mais para você se aproximar e se encher de Deus e obter o caráter dele, obter o que ele é. E esse é o verdadeiro propósito que Jesus te chamou. Uma vez Jesus estava num lugar, as pessoas vieram e disseram: Senhor Jesus, uma multidão está aqui para ver Lázaro. E ele disse: não vem para ver, é assim mesmo. Uns vêm para ver Lázaro e outros vêm para ver Jesus. Mas são diferentes situações. Alguns querem viver milagres e outros querem ter intimidade com Deus. Porque apenas um amor de Deus pode te dar intimidade. E o verdadeiro segredo de exercitar a tua autoridade é primeiro ser. É primeiro entender esse amor e se tornar filho de Deus, amado, curado, para poder exercitar a verdadeira autoridade. Porque algumas pessoas usam a fé, vivem milagres e se perdem. Ele está precisando de um emprego, arruma um emprego e vai embora. Nunca mais volta na igreja. E o pior não é voltar na igreja, nunca mais ora. Nunca mais se importa com Deus, que está ganhando muito dinheiro, e ele vai com os prazeres da carne, esquece, aí depois quando a vida detona, ele meu Deus, que eu fiz com a minha riqueza, porque ele não aprendeu a ser. Somente o caminho mais excelente vai ensinar você, vai ensinar a mim a ser como o papai é. É a cara do papai, né, irmão? Você pega seu filhinho, é o papai. Ele fala: meu filho. E Deus quer olhar para você e dizer: é a cara do papai, é a semelhança a Deus. Por isso que quando ele viu você espiritualmente, ele olhou para você antes de te formar. Diz a Bíblia em Gênesis, olhou e disse: somos eles semelhantes a nós, eles são iguais, são parecidíssimos conosco. Então Deus, quando olha para você, ele lembra da criação. Ele diz: ele é meu filho, é o meu espírito, é a minha alma, é ele que eu amo, é ele que eu quero que seja parecido comigo. Então Deus sofre com o seu sofrimento dele, ele não fica alegre com o seu sofrimento, porque ninguém se alegra com o filho sofrendo. Ele quer te ajudar a lidar com as coisas, vencer, mas ele quer primeiro, como ele, construir um caráter maduro, a saber lidar com a fé e não perder a sua identidade de filho de Deus. Cada dia toda.
Então o caminho excelente a gente tem que começar a trilhar, né? E eu acho que esse ano vai ser um caminho bem fácil, porque nós vamos falar de amor só mais um pouco. Mateus 22, 37 está dizendo: Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Olha que coisa fácil, irmão. Simples. É uma decisão, irmão. É simples se você olhar para isso como uma decisão. Mas se você olhar para isso, isso é muito difícil para mim, porque eu tenho que falar com aquelas pessoas que não querem, então você fica realmente difícil. Você não vai entender os mandamentos de Deus. Você quer ser com a cara do papai e aprender a ter essa maturidade e andar num caminho mais excelente do que a fé e a esperança podem trazer para você, mais do que o carro, o videogame que você precisa. Como as crianças falam, eu só preciso de um videogame e depois que cresce só quero um carro para dar um rolezinho. E às vezes diante de Deus a gente fica preocupado com o videogame e depois com o carro. Eu falo assim que são coisas que não nos amadurecem. Ficamos em volta de Deus de coisas que não nos fazem nada como pessoas que Ele quer criar em nós. Mas o amor sim. Então a fé é maravilhosa. O amor também precisa da fé, está ligado à fé, mas a fé é maravilhosa, a esperança é maravilhosa, opera poderosamente milagres, mas o amor faz um milagre ainda maior, faz você ser, faz você sentir amado por Deus, faz você sentir-se completo. O que o carro, o que a mansão, o que a casa, o que nada pode dar a você, nem construir no seu caráter. Com Deus, o amor de Deus veio para completar a tua vida, a tua alma, para te tornar semelhante, como Ele disse que você seria desde o princípio, semelhante a Ele. É o amor. Então eles vamos começar a entender isso. Então comece a entender que você tem que tomar uma decisão de crer em Deus, é fé. Deus a gente crê por fé. Mas tem uma outra decisão que você vai ter que tomar. Eu passei a acreditar em um Deus que não veio, mas Ele existe. Mas agora Ele diz que essa decisão tem que ser tomada em amar a Deus, em ter a Deus como o maior afeto do seu coração, como a maior e a mais importante pessoa da sua vida. E Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Quando Ele fala coração, Ele fala de desejo. Quando Ele fala de alma, Ele está falando de mente. Quando Ele fala de mente, Ele está falando de pensamentos. Pensamentos, coração, desejo. Nossa vida tem que estar desejando Deus, amando Deus, mas se importando com o que Ele pensa 24 horas. É isso que Ele deseja. Se importar com o que o Pai pensa. É obedecer o que o Pai fala, para amadurecer e se tornar uma pessoa que Ele quer que você se torne. Naravaria, vamos por 22, 39, versículo capítulo 22 de Mateus 39. O segundo, Jesus disse, mandamento mais importante é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é um segundo desafio do caminho mais excelente. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus mesmo disse: aquele que amar mais o seu pai, sua mãe, seus filhos do que a mim, não serve para me seguir. Não vai conseguir ir até o final, vai perder-se no caminho. Então Ele diz: tem que amar acima, você tem que colocar acima, porque se o seu filho quiser te desviar, se o filho colocar condição para você abandonar a sua fé, a sua vida com Deus, você vai dizer para ele: eu morro, mas não nego a minha fé em Deus. Você tem que tomar a sua decisão, porque a sua salvação é individual. E Jesus diz que o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a si mesmo.
É preciso um sacrifício, é preciso uma atitude para construir este amor, para ter experiência com este amor que transforma a nossa vida. E o primeiro sacrifício é decidir amar a Deus, é colocar acima de tudo. Quando a gente põe acima de tudo, a gente não se importa. Se eu ganhei, se eu perdi, não importa, está acima de tudo, não é isso? Não é uma decisão. Então você diz, eu não vou te abandonar, eu não vou criticar você, eu não vou brigar com você porque eu perdi isso ou aquilo, ou porque não tive. A palavra de Deus diz que Deus falou a Noé, vai ter dilúvio e sua família, toda a terra vai ser destruída. E a Bíblia diz que Noé não abriu a sua boca, ele não questionou Deus. Por que Deus? Você decidiu destruir a terra, a minha família também vai ser destruída. Deus disse, Noé, por causa da tua fé, porque quando Deus falou, ele pegou o martelo e a madeira e não teve medo, e não teve dúvida, e ele sabia que aquilo podia custar ainda a vida da família dele, porque até então Deus não tinha dado uma promessa a ele, e ele começou a martelar, mas depois Deus disse, Noé, por causa da tua fé, da tua confiança em obedecer o que eu disse, eu vou poupar a tua família. A tua família vai entrar na água. E Deus poupou a vida de Noé por causa da decisão dele de obedecer e confiar, de amar a Deus acima da sua família. Antes de Deus falar que ia poupar a família, ele estava sentindo de que a família ia morrer no dilúvio. Ele estava preocupado com isso, porque eram os netos e os filhos dele que iam morrer. Mas mesmo assim ele não se negou a fazer a arca, ele continuou fazendo a arca. Então a experiência com o amor vai exigir de você decisão e atos de sacrifício, porque amar o próximo como a si mesmo. A gente ora no Pai Nosso, perdoa-nos, Senhor, como nós perdoamos os nossos devedores, como nós perdoamos, perdoa-nos como perdoamos. Assim como tu nos perdoa, como nós perdoamos os nossos devedores, nos perdoa, assim como tu nos perdoa, perdoamos os nossos devedores, né? Nos perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. É isso. Então Deus, nós colocamos uma condição de sacrifício. Como amar as pessoas como a si mesmo. É que ninguém vai querer o mal de si mesmo. Quem vai querer se destruir? Eu quero ver a sua desgraça. Você quer ver? Alguém vai dizer, eu desejo a minha desgraça, eu quero que a minha vida seja um caos. Tem que internar essa pessoa. Não é normal isso. A pessoa geralmente quer ficar bem, quer ter saúde, quer ter paz, quer ter alegria. Então ele ensinou, ele disse, então, assim como você deseja para você, assim como você quer ser tratado, você vai ter que tratar o seu próximo. É uma decisão de amar, de ter afeto pela pessoa, como você tem afeto por você, de desejar o bem, assim como você deseja você mesmo. Esse é o caminho mais excelente, que te torna semelhante a Deus, que te traz na unção que te torna, não só na unção que traz a existência, os bens que você precisa hoje, mas transforma você em semelhante a Deus, como filhos de Deus, e você vai ter uma experiência de um amor, dessa presença gloriosa de Deus dentro de você, de uma forma tão tremenda que a sua alma não vai ter espaço para as fragilidades, para os traumas, porque o Espírito de Deus estará pleno em você e você não vai sentir as dores que foram causadas nesse mundo da tua alma, porque o amor de Deus te cura, porque o amor de Deus estará tão presente que você não vai sentir as dores. Você vai estar pronto para viver aquilo que Deus preparou para você, e você vai olhar para Deus e ver Deus tendo intimidade com Ele, ouvindo Ele falar com você. Glória a Deus. Narababila por amor, Naramamaia, e Ele disse, no versículo 40, toda a lei dos profetas
Depende desses dois mandamentos. O amor, irmãos, tem que fazer parte de toda a vida, seja no relacionamento espiritual ou natural, é o que ele está falando. Toda a lei dos profetas se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a si mesmo. O amor, irmãos, é o mal do século, a falta de amor é o mal do século. Hoje as pessoas entram em depressão, vivem síndromes, outras síndromes, é de pânico, é de não sei o quê, e você vai ver na pessoa, o problema está no amor, de não sentir amada, de não sentir protegida. De alguma forma os seus pais falharam, de alguma forma as pessoas em sua volta, ou esposo ou esposa falharam, ou aquelas crianças que deveriam ser protegidas foram maltratadas, foram judiadas, foram abandonadas. O amor dos homens falharam. Por isso as pessoas vivem hoje em um mal do século, que eu digo que é a má querência. Vivem em busca de um amor que supra a alma deles, e entram em angústias e ansiedades e angústias, porque não conseguem encontrar amor na terra. O amor foi banalizado pelas pessoas, cada um por si, e aí os homens vivem hoje da forma que estão vivendo. Por isso a gente precisa do amor de Deus, porque somente o amor de Deus pode nos tornar a pessoa que Ele quer e suprir todas essas carências da nossa alma. Somente em Deus, no amor de Deus, na presença do Espírito Santo dentro de você, essas carências da alma podem ser supridas. Somente na presença de Deus e do amor de Deus. Para finalizar esse amor, dizendo sobre uma coisa agora, eu vou finalizar. Eu vou dizer assim: precisamos de doadores, e nós precisamos de uma pessoa que possa doar uma cesta básica. Quantas pessoas poderiam doar aqui uma cesta básica caso precisasse? Claro, uma, duas, três, quatro. Tem mais pessoas. Mas nós temos uma outra necessidade. Tem uma outra pessoa que está precisando de um órgão, um rim. E eu gostaria de saber quem aqui está disposto a doar um rim para esse irmão. Mas é uma decisão difícil. Quando você vê, alguém tem que cortar os ombros do mundo. Mas se fosse o organismo, a decisão é mais difícil. Sabe por quê? Porque corre esse risco de morte. E as pessoas não querem correr risco. Fosse o transplante de algo mais forte. Quando fala para as pessoas têm, só se for da família, porque ele ama. Mas fora da família é uma decisão que tem que pensar bem, porque envolve ele mesmo. Ele pode morrer na mesa de cirurgia por outras complicações. Então, a pessoa tem que pensar bem numa decisão como essa. E Jesus fez exatamente isso. Ele doou a sua vida. A palavra de Deus diz, só vamos ler e finalizar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar, versículo 17, 3,17. Enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18: não há condenação reservada para aqueles que estão em Cristo, salvo Cristo como Salvador, mas aqueles que não creem nele já está condenado por não crer no Filho de Deus. Mas vamos falar só desse versículo 3, João 3,16, porque Deus amou tanto, um amor muito grande por você, que deu o seu Filho, uma pessoa humana que se dispôs a doar todos os órgãos para você, doar a sua vida por você, para que você espiritualmente pudesse estar vivo.
pudesse permanecer na presença de Deus, porque senão Deus teria destruído toda a criação. Por causa deste amor, Jesus não pensou duas vezes. Quando o Pai revelou a ele, será preciso morrer para que o perdão venha sobre estas gerações. E um homem vai ter que morrer porque a criação suprema é o mais especial que Deus criou na terra. Se há uma oferta que vale mais do que tudo neste mundo, saiba que é a tua vida. É a maior oferta que existe no mundo para Deus. Por isso que Jesus se ofereceu como oferta para Deus, dizendo: vou pagar o preço para que ela possa ser perdoada, para que o teu amor venha habitar neles, e eles conheçam o teu amor e sejam transformados, sejam criados, eles não apenas possam possuir, mas se tornar pessoas semelhantes, Pai, ao que tu és. Então Jesus doou a si mesmo, deu a vida toda dele, não só o rim, mas tudo que tinha. Se tivesse que doar o coração é mais difícil, né? Porque aí, como que eu ia dizer? Se eu doasse o meu coração, aí você fala só um amor de mãe muito grande, né? Para dizer: ó, sua criança só vai morrer sem coração, se não fizer um transplante. Então é uma decisão mais difícil ainda, porque eu vou morrer para aquela vida, é muito mais difícil. E Jesus fez mais ou menos isso. Eu vou morrer para que eles vivam, para que vocês possam, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Então esse é o caminho, Senhor, que Deus está te convidando, uma nova experiência que Deus quer trazer para você, para mim, para sermos transformados e poder ter mais intimidade com esse amor. Não pense que é difícil, porque não é difícil, depende de uma decisão, da disposição e da disposição de se fazer o que Ele diz. É simples quando você permite o Espírito Santo que guiar. É só questão de permitir. O amor de Deus tem que estar em você, porque Deus é amor. Se você fala que Deus está em você, então o amor está em você. Então você precisa aprender a deixar esse amor fluir, a esse amor trazer a existência que Deus quer. Não só as coisas materiais, mas agora a obra que Ele gostaria de se manifestar através da sua vida, que é você ser transformado e transformar a vida de muitas pessoas por causa do amor revelado em você. Amém? Vamos ficar de pé para o nome. Haverá muitas ministrações. Você vai aprender, e eu vou aprender essas experiências do amor de Deus. Mas Ele te amou tanto que Ele doou a si mesmo por você. Não tem preço. Não tem quem pague isso. Por isso que quando o diabo vem, e ele diz assim: eu fui na macumba, eu fui lá no meio, não sei lá onde, da magia dele, e ofereci lá para o meu santo. Lá os caras falam: eu ofereci para destruir essa pessoa. Ele pode ter oferecido o que ele quiser, mas nada é semelhante ao que Jesus ofereceu a Deus. Nada vai dar ao direito ao diabo de destruir uma pessoa quando ela tem a marca do sacrifício de Jesus. Eu costumo falar, tem pessoas que falavam para mim: oh, cuidado, eles fizeram feitiçaria, eles mexem com feitiçaria, eles fizeram feitiçaria para você. Eu digo: não, eles têm que tomar cuidado, porque quem mora em mim é maior do que o Espírito que está em mim. E o sacrifício de Jesus é bem mais caro do que os dois. Então eles podem dizer o que quiser que fizer, mas eu digo: ainda é pouco, porque o sacrifício de Jesus valeu o mundo inteiro, vale mais do que o mundo inteiro, e a tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Então você começa a entender João 3,16, porque Deus te amou tanto, e deu a vida de uma pessoa chamada Jesus, para morrer em seu lugar, para que você permanecesse aqui hoje comigo vivo, para experimentar desse amor de Deus, para Ele se revelar a você. As obras de Deus falam de Deus,
mas o amor de Deus apenas pode mostrar para você quem é Ele, te dar intimidade com Ele. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra e por esses ensinamentos que tu nos trará, Pai, para nos fazer andar por um caminho mais excelente. Eu creio que muitos milagres acontecem por causa da nossa fé e da esperança, mas há um milagre maravilhoso, muito maior, Pai, quando a minha alma ser curada, quando, Senhor, as minhas debilidades, quando as minhas fraquezas, quando, Senhor, as minhas tristezas, minhas angústias, os meus maus pensamentos, quando, Senhor querido, as minhas decepções, frustrações, elas são tratadas, elas são removidas por um amor como o teu amor. Isso, Senhor, é a maior conquista que um homem pode ter, é uma vida livre, é um espírito liberto, é uma alma liberta, é uma alma onde encontra-se a alegria e a paz que o mundo não pode dar, que a riqueza não pode dar. Senhor, nós te amamos, te agradecemos por esse amor demonstrado na cruz por nós. Obrigado, Jesus, porque tu doaste todos os teus órgãos para que toda a nossa vida pudéssemos ter, Pai, vida eterna, pudéssemos viver neste mundo e viver vida eterna. Obrigado, Jesus, porque tu nos amaste tanto. Obrigado por este amor. Obrigado pela misericórdia e pela compaixão que existe no amor de Deus por nós. Ensina-nos, Senhor, por esses dias, sobre este amor, sobre esta compaixão e esta misericórdia. Ensina-nos, Senhor, vem nos moldar a um caráter maduro o suficiente para poder praticar o amor, para saber como tratar deste caminho mais excelente e como viver andando neste caminho mais excelente. Ensina-nos a te amar, Senhor, ensina-nos a te amar acima de todas as coisas, ensina-nos a te amar mais do que os bens, do que o dinheiro, do que, Senhor, as conquistas. Ensina-nos a te amar mais do que todas as coisas, do que os parentes, do que os filhos. Ensina-nos a te amar muito mais do que tudo. Nos ensina a te amar, Pai, como tu nos ama, Oriacoa, Pai, mais do que o mundo inteiro. Nos ensina, Pai, nos ensina a lidar com as pessoas, nos ensina a amar o próximo, nos ensina a amar a nós, a cuidar de nós, nos ensina, Pai, para que possamos cuidar das pessoas também. Nos ensina, Senhor, a receber esta presença do teu amor e poder viver, ó Deus, na prática deste amor. Ensina-nos, Senhor, porque isso nos torna filhos de verdade, nos torna filhos de Deus. Em nome de Jesus, nós te damos graça, Pai. Guarda-nos e livra-nos do mal. Nos ensina, Pai, a tua palavra e nos faz andar naquilo que é, Senhor, agradável, bom e agradável a ti. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar um pouco, amém? Queria só que você separasse a sua oferta e nós vamos fazer a ceia para nós. Estamos